Bom dia, gente. Vou começar a falar hoje um pouco sobre semiologia abdominal. Como a gente não está tendo as práticas, vai ficar um pouco mais difícil de fazer vocês entenderem, porque a gente não está vendo no paciente. Mas a gente vai tentar o máximo aqui trazer o que é importante para vocês saberem fazer na hora do exame. Vocês adoram, né? Vocês já sabem, eu sou monitor de semiologia de vocês esse semestre e eu estou atualmente no 7º semestre na Faculdade de Medicina aqui da UFC. Começando, no exame abdominal ele é apenas uma parte do exame do trato gastrointestinal, certo? Ele não é só ele. A gente sempre tem que fazer, além dele, o exame da cavidade oral, que é muito importante, muita gente não faz, e o exame proctológico. Nessa aula vamos focar só no exame abdominal, certo? Porque o exame da cavidade oral e o exame proctológico são duas coisas mais específicas que teriam aula voltada só para cada um. Vamos começar falando da ordem das coisas, né? Como é que a gente vai começar, como é que a gente vai terminar. E a gente sempre começa com a inspeção. O paciente chega, você pede para ele... Você já pode ir olhando quando ele chega, né? Se ele tem algum estigma de hepatopatia, por exemplo. Se ele tem edema, você já vai olhando o paciente como um todo. Mas na hora do exame abdominal, você pede para o paciente deitar na maca. Você tira a blusa do paciente, pede para ele tirar ou levantar. E você vai inspecionar, certo? A gente vai falar um pouco mais da inspeção daqui a pouco. Você vai fazer a ausculta. Você vai auscultar os 4 quadrantes do abdômen. Percussão e palpação. Essa é a ordem que a gente usa, certo? Em geral. A gente segue esses pontos. Aqui é um exemplo da descrição do exame físico abdominal. Como mais ou menos a gente escreve lá no nosso registro, certo? Abdômen globoso por adiposidade, cicatriz em hipocôndrio direito, próximo ao reponto costal, sem abalamento, sem circulação colateral. Ruídos hidroaéreos presentes, abdômen timpânico e traube livre. Abdômen flácido, indolor à palpação superficial e profunda, não palpo massa ou víscero-magalias. Então, isso é basicamente um exame abdominal normal, certo? O paciente com cicatriz em hipocôndrio direito, provavelmente teve uma cirurgia de tirar a vesícula no passado, certo? Mas é um exame basicamente normal. Aí, antes da gente começar a estudar o exame físico abdominal, a gente tem que saber a divisão semiológica do abdômen. A gente pode dividir de duas maneiras. A gente pode fazer uma divisão em 4 quadrantes ou a gente pode fazer uma divisão em 9 regiões. A de 4 quadrantes, a gente tem aqui o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo, certo? E aqui a gente tem a divisão das 9 regiões abdominais, que a gente mais usa essa mesmo para descrever, certo? Aí, a região 1, a gente vai ter o hipocôndrio direito. E o que a gente tem lá? Basicamente, fígado e vesícula biliar, certo? Algumas vezes você pode ter alguma dor, algum incômodo no hipocôndrio direito que venha do pulmão, por exemplo, da base pulmonar direita, certo? 2, epigastro, que a gente vai ter na epigastro. Estômago, duodeno, certo? Pode também ter relação do pâncreas. Às vezes a vesícula também pode dar dor no epigástrico, certo? Mas basicamente estômago, bem comum. E é isso aí. No 3 a gente tem o hipocôndrio esquerdo, que vocês podem imaginar que a gente tem o hipocôndrio esquerdo o estômago, também grande parte, a bolha gástrica. E a gente pode ter também o baço, certo? Se o baço estiver aumentado geral, o baço você não consegue, se a pessoa for um baço do tamanho normal, você não consegue ver ele no exame físico na região do hipocôndrio esquerdo. A gente tem os flancos, que é o flanco direito e o flanco esquerdo. A gente tem intestino, né, basicamente. Pode palpar, assim, rim, se a pessoa for muito magra ou tiver uma hidronefrose importante. O mesogastro, que é basicamente intestino delgado, né. O flanco esquerdo a gente já falou. Vai ter a fossa ilíaca direita, que é a famosa, né, da apendicite, onde a gente tem um apêndice, o fim do ilho, o seco, né, basicamente fica ali. O hipogastro, que é basicamente intestino também, mas a gente pode palpar a bexiga no hipogastro caso tenha uma bexiga muito cheia, uma retenção urinária, que a gente chama de bexigoma. Pode ser palpada e percutida a bexiga nessa região. E por último, a fossa ilíaca esquerda, que também vai ser basicamente intestino. Que
uma das localizações de dor e falsa líquido esquerda, né, é diverticulite, certo? Além disso, a gente pode também palpar anexos, né, da os ovários estiverem aumentados, mas assim, basicamente intestinos. Agora a gente fala um pouco dos tipos de abdômen. A gente tem vários tipos, eu vou mostrar a foto de alguns, certo? Porque a outros eu não achei fotos muito boas. Abdômen avental, que é típico da pessoa obesa, que ele é caindo sobre a região anterior aqui das coxas, certo? Como tem na foto. Abdômen globoso, que pode ser por N causas. Uma das mais comuns, assim, que a gente tem visceromegalias, mas tanto a obesidade também, vai dar abdômen globoso, certo? E o abdômen globoso, ele é um abdômen que tem o diâmetro anteroposterior maior que o diâmetro lateral, certo? Entre os dois laterais do corpo. Um exemplo das megalias, né, que aqui a gente tem uma espleno e uma hepatomegalia bem importantes. Outro exemplo, a obesidade, a gente pode ter ascite também. Gravidez nos estados finais dá um abdômen globoso, certo? E etc. Várias possibilidades. Uma massa, um cisto ovariano, por exemplo, ok? Aqui é um mnemônico, né, que é o 6Fs do diagnóstico diferencial do aumento do volume abdominal. A gente vai ter FAT, que é a gordura, fluid, que é ascite, feto, que é a gravidez, physis, no caso de uma retenção, por exemplo, obstrução intestinal, certo? Flatus também, na obstrução, e fatal growth, que é as neoplasias. E continuando os tipos de abdômen, a gente tem abdômen escavado, que é com pacientes muito, muito emagrecidos. Um exemplo, pacientes em síndrome consumptiva devido a neoplasias, no HIV, na AIDS, né, já mais avançada, certo? O abdômen batráqueo, que ele é bem típico da ascite, que a característica do abdômen batráqueo é que você tem um diâmetro lateral maior do que um diâmetro anteroposterior, certo? Abdômen pendular, que é bem típico da mulher em puerpério, a pessoa teve o filho e fica um aumento da circunferência abdominal, mas não em todo, é só na parte inferior do abdômen, certo? E o abdômen atípico é o abdômen normal, assim, cada um tem um abdômen diferente, mas vocês vão ver que não tem características sugestivas de qualquer outra coisa. O abdômen atípico é o de vocês, vocês podem olhar, é o abdômen atípico, provavelmente, né? Continuando a inspeção, a gente tem que ver basicamente se tem simetria ou assimetria, né, no nosso abdômen. E a gente vai ver várias coisas para dizer se tem ou não. Por exemplo, tem abalamento? O paciente tem abalamento umbilical, por exemplo, pode ser uma hérnia umbilical, muito comum até, certo? Aí aqui são alguns tipos de hérnias que pode ter. Epigástrica, incisional, inguinal, umbilical, certo? E as hérnias no exame físico é mais específico, a gente vai fazer algumas manobras. Eu não falo nessa aula, mas uma das manobras assim, mais simples de você aferir se tem hérnia no paciente é você pedir para ele fazer alguma manobra que aumente a pressão intraabdominal. Por exemplo, pedir para ele tossir, pedir para ele fazer como se fosse levantar o tórax, pode pedir para ele fazer a manobra de Valsalva, certo? Algumas maneiras de saber se tem ou não. Retrações, basicamente sinônimo de cicatriz, certo? Aqui um tipo de abalamento que você tem que é bem não comum, sim, não é tão comum, mas é fisiológico, que é a diástase dos retos abdominais, certo? Você pede para o paciente fazer a manobra de Valsalva ou tentar se levantar e os retos vão meio que se separar e vai ter essa protrusão no meio. Mas não é nada preocupante. Outra coisa que a gente vai ver na inspeção é se tem circulação colateral, certo? É uma coisa bem importante de você checar. Principalmente paciente hepatopata, paciente com história, né? De neoplasia, por exemplo, linfoma torácico, certo? Neoplasia de pulmão, ok? Aí a gente tem os padrões de circulação colateral. Aqui a gente tem o padrão de veia cava superior, que a minha veia cava superior está obstruída, então
minhas veias de outro, tipo, que comunicam minha veia cava superior com minha veia cava inferior, elas vão se dilatar para o sangue poder vir pela veia cava inferior e chegar no coração. Aqui são outros tipos, que é a portal. Eu tenho uma hipertensão portal, então meu sangue não está conseguindo entrar pela veia porta, então o sangue meu vai voltar pelas circulações, pelas veias que comunicam a veia porta com a veia cava inferior e vai ter a circulação colateral, que é a dilatação dessas veias comunicantes. A gente tem a circulação colateral superficial, que é esse caso aqui, mas a gente tem também circulações colaterais profundas. Um exemplo são as varizes esofágicas, que são veias de comunicação entre a porta e a veia cava inferior, certo? Como um paciente com cirrose. A gente tem a circulação do tipo veia cava inferior, se tem alguma obstrução veia cava inferior, trombose. As veias que comunicam a veia cava inferior com a veia cava superior vão estar dilatadas, certo? Aí, uma forma de você saber qual é o padrão é você avaliar a direção do sangue, certo? Aqui é uma descrição, vocês podem ler depois. E eu vou mostrar um pequeno vídeo que eu fiz assim, na vez dos meus braços, que dá pra ver. Não é circulação colateral normal, mas você dá pra ver, tipo, que o sangue tá indo na direção certa. Daqui. Você tá vendo as veias bem azuis. Você vai pegar um dedo, os dois dedos, e vai meio que sugar, vai tirar o sangue da veia. Você vai liberar um dedo e depois o outro. Aí você vai ver em que direção o sangue corre. É basicamente isso. Aqui é um exemplo de causa de etiologia de circulação colateral via cava superior, que é a síndrome da veia cava superior, como o nome já diz. Ela é uma emergência oncológica, certo? Que está presente em pacientes com tumores torácicos, principalmente tumor linfoma, tumor de pulmão, pode ser também tumor de mama, certo? É basicamente isso, é uma emergência oncológica que você tem que resolver. O paciente chega às vezes muito dispineico, com edema de face, edema de membro superior, certo? Além da circulação colateral. Aqui a gente tem uma circulação colateral, essa da direita é um padrão portal, que a gente chama também de cabeça de medusa, é um dos estigmas, né, de hipertensão portal. Aqui a gente tem outro, provavelmente não dá pra saber, mas a gente vai ver a cava inferior, certo? Aqui, outra coisa que a gente vai ver na inspeção ainda são as cicatrizes que o paciente tem. A gente descreve isso no exame físico, certo? Para saber até que o paciente, por exemplo, já fez uma cirurgia, onde ele fez, certo? Importante. Aqui são alguns tipos de cicatrizes. A gente tem Mercedes-Benz, que vocês devem estar vendo essa cirurgia, né? Que é a do transplante hepático. A de Kocher, que é ou subcostal, que é da colestectomia. A de Fanny Steele, que é suprapúbica, que é muito comum na cesárea. A da apendicectomia, na falsa ilíaca direita, né? E esses são algumas mais conhecidas. Agora, ainda na inspeção, a gente vai ver alguns movimentos do abdômen. São basicamente três. A gente vai começar pelas pulsações. Aqui eu trouxe um vídeo no YouTube, eu deixei o link se vocês quiserem ver o vídeo todo. Que ele tá palpando, provavelmente é um aneurisma, né, de aorta abdominal. Você tanto pode fazer sentir as pulsações na palpação, quanto você pode ver, certo? Assim, nem toda pulsação no abdômen é um aneurisma. Geralmente, pessoas magras você consegue ver o abdômen pulsar e não é nada, certo? Só porque a pessoa é magra mesmo e transmite a pulsação da aorta. Os movimentos respiratórios, certo? Aqui eu trouxe um de respiração paradoxal. O paciente, por exemplo, um IC bem grave, uma insuficiência respiratória aguda, ele começa a usar os músculos abdominais para tentar respirar. A gente chama de respiração paradoxal porque, no geral, quando eu inspiro, meu tórax ele expande e meu abdômen também. Quando eu expiro, meu diafragma sobe, meu abdômen retrai e meu tórax também. Mas no caso da respiração paradoxal, o paciente ele inspira, o tórax sobe e o abdômen desce, porque o diafragma dele está muito cansado e ele já não consegue mais contrair. Então, um sinal de insuficiência respiratória bem grave. Aqui, outro movimento, que é o último que a gente vai ver, é o peristaltismo visível, que é, assim, é basicamente a obstrução intestinal bem, assim, avançada, né, que você tá vendo. O movimento das alças dilatadas na parede abdominal. Se eu posso ver esse paciente, ele já tem, tipo, uma cicatriz, né, ele já tem
um abdômen mais... Já fez cirurgia, provavelmente, certo? Aí eu deixo o link nesses vídeos pra vocês quiserem ver depois. Aí, saindo da inspeção e indo pra ausculta, a gente vai ter os ruídos hidroaéreos, que é os ruídos normais do abdômen. Eles podem estar aumentados, ou podem estar diminuídos ou abolidos. Em causa de ruído hidroaéreo aumentado, as duas causas principais é a obstrução intestinal e a síndrome diarreica, certo? O abdômen vai estar ali mexendo, as ossos intestinais vão estar com o peristaltismo muito aumentado e é isso que vai dar os ruídos hidroaéreos aumentados. Aí, no caso de ruídos hidroaéreos diminuídos ou abolidos, a gente pensa bem sim no hílio paralítico, que é bem uma situação comum no pós-operatório, certo? De cirurgia abdominal. E essa é a principal causa, né? Ainda na ausculta, a gente vai ter que auscultar por sopros, procurar por sopros. Não é uma coisa muito comum, mas acontece, eu já auscultei um sopro abdominal no paciente. E você tem que auscultar essas regiões aí, que são das principais artérias que estão no abdômen. A aorta, obviamente, artérias renais, ilíaca e femorais. Assim, a aorta a gente vai auscultar e pode ter o sopro, porque pode ter uma dilatação aneurismática, né? Nas renais, a gente pode ter uma estenose de renal, que não é uma coisa tão incomum, é uma das causas de hipertensão secundária, certo? Pode ser tanto em pessoas jovens quanto pessoas mais velhas. Geralmente dá uma hipertensão muito difícil de tratar. Você tá com 4 medicamentos, 5 medicamentos, não consegue controlar. Você tem que sempre excluir estenose de artéria renal, certo? Da paciente com hipertensão. Que tem, tipo, sinais de insuficiência renal também, certo? E agora vamos para a percussão. A percussão do abdômen a gente vai ter basicamente 3 tipos de sons possíveis. Timpânico, que é nos intestinos, intestino delgado, intestino grosso, e área de Traube. Hipertimpânico, que ele não é um som fisiológico, geralmente ele aparece quando tem uma obstrução intestinal, que as alças estão muito dilatadas. Um pneumoperitônio, por exemplo, uma perfuração de um divertículo, sai o ar de dentro da alça para a cavidade abdominal e você vai ter um pneumoperitônio. Tem até um sinal que a gente vai falar mais tarde, que é o sinal de Joubert. Eu vou explicar mais tarde para vocês. E também no caso, por exemplo, de uma perfuração de uma úlcera gástrica, de uma úlcera duodenal, ou um acidente com arma de fogo, arma branca, tem laceração de intestino, né? E o som maciço, que é na região onde tem órgãos maciços, que é, por exemplo, o fígado, o baço, onde tem massas sólidas, pode ser neoplasias, pode ser um fecaloma, por exemplo. E a ascite, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a ascite depois. Aqui na percussão, que é importante da gente fazer, é patimetria. Eu vou tentar explicar mais ou menos como é que a gente faz, mas quando a gente voltar às práticas, tentar mostrar melhor como é isso. Na patimetria, como o próprio nome já diz, é medição do tamanho do fígado, certo? A gente vai identificar a linha hemiclavicular do paciente e vai vir fazendo a percussão na linha hemiclavicular, lá perto da clavícula, até você começar a ver que mudou. Você vai percutir no tórax, você vai ver um som claro pulmonar. Mas, quando você vai descendo até que você encontra a borda superior do fígado, o seu som vai mudar, vai sair do som claro pulmonar para um som submaciço. Então, significa que você achou a borda superior do fígado e você marca que é naquele local. Aí você vai fazer a mesma coisa que de baixo para cima. Você vai percutir o abdômen, você vai ver que é um som timpânico, mas em algum momento esse som vai parar de ser timpânico, vai ser um som maciço ou submaciço. E aí vai ser a borda inferior do fígado. Aí você mede a distância entre essas duas bordas, você tem mais ou menos o tamanho do fígado, certo? Aqui é os valores de referência da borda mais direita do fígado, né? Você vai ter de 6 a 12 centímetros, é normal. Quando é maior que isso, a gente já fica pensando numa hepatomegalia, certo? Nos pacientes com DPOC, por exemplo, que eles têm o tórax meio que expandido, o pulmão é bem grande, hiperinflado. Normalmente o fígado cai um pouco, você pode só conseguir fazer a percussão do maciço do fígado, submaciço, mais embaixo, certo? É porque o tórax está hiperexpandido, o pulmão. Da hepatimetria, basicamente isso é muito importante fazer, porque dá já uma noção. Se a gente tiver, por exemplo, uma hepatomegalia, a gente já vai pedir ultrassom abdominal para checar, certo? Se não tiver, não precisa. E assim por diante.
Outra parte importante da percussão é a percussão do espaço de Traube. Aqui tem uma foto onde ele se localiza, certo? Você vai basicamente percutir da sexta espaço intercostal para baixo, entre a área cardíaca e a linha axilar anterior. Você vai fazer a percussão dessa região. E aí é para ter um som timpânico, porque é o local onde se encontra a bolha gástrica. Mas se não tiver um som timpânico nesse local, se for um som maciço, você vai pensar, vai sugerir muito uma esplenomegalia, certo? O baço, como vocês veem, ele tá bem lá atrás, então não é para você conseguir percutir ele, mas se ele tiver aumentado, ele vai entrar na região de Traube e você vai percutir o som maciço. Aqui na percussão ainda, são manobras bem importantes, que é a pesquisa de ascite. A gente até viu o paciente, o único paciente que a gente conseguiu ver antes de parar as aulas, né? Que ele tinha, a gente fez essas manobras. Aí a gente divide a ascite em ascite de pequeno volume, que é menor que 500 ml, médio volume e grande volume. Grande volume maior que 1.500, então o médio está entre esses dois. Ascite de pequeno volume é muito difícil a gente encontrar no exame físico. Geralmente a gente precisa de ultrassom para confirmar que tem ascite. Você pode tentar o piparote em baixo ventre, mas é muito difícil você conseguir encontrar, então realmente precisa de um ultrassom. A ascite de médio volume, você pode fazer uma C6 móvel, que ele é muito útil mesmo, a gente sempre faz. E os semicírculos de Skoda, eu vou mostrar para vocês como é que faz nos próximos slides. E aí o paciente, no exame físico, pode ter um abdômen avental, um abdômen em bataque. E um abdômen globoso, sim, mas normalmente é mais na de grande volume. Que o sinal biparote, bem conhecido, vocês já devem saber, acho que a gente fez naquele paciente, na enfermaria, e ele vai ter um abdômen globoso, certo? Que é um volume bem considerável de ascite. Aqui, ascite pequeno volume, como a gente vai ver, é basicamente no ultrassom, certo? Um método complementar bem importante. Aí você vê o fígado e a ascite aqui, a área preta, né, assim, digamos, do ultrassom. Que a gente tem líquido. Aqui, para ascite de médio volume, uma das manobras que a gente tem, né, o semicírculo de Skoda, que basicamente você vai percutindo de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, em todos esses ângulos. E aí você vai ver que dentro vai estar timpânico, porque as alças elas estão em cima, porque elas são ar, e o líquido escorreu para os lados e para baixo, certo? Na gravidade ele foi levado. E aí você vai sentir essa mudança de timpânico para maciço. Aí a gente tem aqui a A6 móvel. Achei esse videozinho bem bom. Eu deixei o link pra vocês quiserem ver ele todo depois. A gente tem aí o abdômen do paciente com ascite. E você vê o paciente deitado no decúbito dorsal, as alças vão pra cima, que é aí que a gente vai fazer a percussão, que vai ser timpânico, e o líquido ele desce. A ação da gravidade leva o líquido pra baixo, vai ser a região onde vai estar maciço. Aí ele gosta, timpânico e maciço. Aqui é como se faz no paciente, né? Você vai percutindo o paciente em decúbito dorsal, você vai ver que nos lados tá maciço e na região anterior do abdômen tá timpânico. Aí você vê isso, ok, parece ascite. Aí você pede pro paciente se virar pro lado, ficando decúbito lateral, direito ou esquerdo. E se a pessoa tiver realmente ascite, o líquido vai descer, a gravidade vai levar o líquido para baixo e o ar vai ficar na região de cima, flutuando as alças. Então, o meu timpanismo ele vai mudar da região anterior do abdômen para a minha lateral, que é a que está em cima. E a minha maciçez vai estar tanto na região anterior do meu abdômen quanto no outro lado. É basicamente isso. Aqui é uma figurazinha representando como fica, né, os princípios do exame. Aí aqui, para sentir grande volume, que a gente vai ter o piparote. A gente deixa o paciente decúbito dorsal. Pede ou para a pessoa que está lá na sala ou para o próprio paciente colocar a mão aqui em cima, pressionando a região abdominal, para evitar que tenha uma movimentação do som através da gordura da parede abdominal, subcutânea. E aí você vai botar uma mão numa lateral do abdômen e a outra você vai fazer a percussão. E aí, se tiver ascite de grande volume, as ondas da percussão vão atravessar o abdômen por meio do líquido e você vai sentir as ondas bater na mão do outro lado. É basicamente isso. Aí aqui uma dica para você diferenciar a ascite de uma massa no exame abdominal.
A CIT, como eu disse pra vocês, quando a gente faz o exame do semicírculo de Skoda, a gente vai realmente ter um semicírculo, né? Porque na região anterior, o paciente da cúpula dorsal, do abdômen, assim, na região umbilical, já mesogástrico, epigástrico, vai estar timpânico. E quando você vai saindo, você vai transicionando o som timpânico para um som maciço. Já na massa abdominal, você vai ter a massa embaixo, certo? Sim. A massa ela não vai se espalhar, que nem a, não é água, entendeu? Ela não vai se espalhar pelo abdômen, ela vai sempre estar lá no mesmo canto. Então, quando a gente fizer, por exemplo, paciente com bexigoma, a bexiga tá lá no canto, então a gente vai fazer tá timpânico em cima onde tem alça e na região de baixo, onde tem a bexiga, vai estar maciço, certo? Por exemplo, a paciente com grávida, no útero gravídico, vai ser da mesma maneira, o útero tá lá, vai estar maciço naquela região, mas ao redor dele a gente vai ter timpânico. Agora vamos para a palpação. A gente divide a palpação em 4 etapas, basicamente, que é a palpação superficial, a palpação profunda, a palpação do baço e do fígado. Aí vamos começar pela palpação superficial. É importante você avisar o paciente que você vai palpar. Sempre é importante, qualquer coisa que você fazer com o paciente, você avisar. Você diz, não, agora eu vou palpar, se eu sentir alguma dor, você me avisa. Se eu sentir algum incômodo, pode me avisar, que eu paro. Você pode falar isso. O importante também, antes da gente entrar, falar mesmo da palpação, é você saber, o paciente chegou já, né, na anamnese ele já disse que tem uma dor, por exemplo, em fossa ilíaca direita. Então você não vai começar a palpar pela fossa ilíaca direita, você começa a palpar pelo oposto e deixa a região com dor para palpar por último, porque se você começar a palpar pela região que dói, o abdômen do paciente vai ficar todo rígido e você não vai conseguir palpar as outras regiões, certo? Então sempre deixar a região que está com dor para palpar por último, ok? Assim, é bom você sempre seguir uma certa ordem para você não esquecer de nada. Então, por exemplo, começa sempre, se o paciente não tiver com dor, obviamente, começar sempre a palpação pela fossa ilíaca direita, você vai subindo, passando hipocôndrio direito, mesogastro, certo? Você faz uma ordem para você não esquecer. Aí vai hipocôndrio esquerdo, fossa ilíaca direita, hipogastro, mesogastro, você vai fazendo essa palpação, certo? Mesma coisa com percussão, pode ir por ordem. Aí vamos começar a falar da palpação superficial. A primeira coisa que a gente tem que ver na palpação superficial é a sensibilidade, que é dor. O paciente tem dor? Não. Palpação superficial sem dor. Tem dor? Que dor é essa? Certo? Onde é essa dor? É uma dor em hipocôndrio direito? É uma dor em hipocôndrio esquerdo? É uma dor em hipogastro? Vai determinar muito da minha hipótese diagnóstica da localização dessa dor. E a intensidade também. O paciente está com a dor em, hipocôndrio esquerdo muito intensa. Pensar em uma coisa, o paciente está com a dor em hipocôndrio esquerdo de duas cruzes de intensidade 2 de 10. Então já não é uma coisa muito que me chama muita atenção. E radiação, que é bem comum no abdômen, até é uma coisa bem comum de ter radiação de dor para outros cantos. Além disso, também a gente tem a dor referida, né? É porque, assim, o mecanismo de dor no abdômen, a gente tem a dor visceral e a gente tem a dor somática. A dor visceral é uma dor mais profunda, mais cega. O paciente não sabe localizar direito essa dor. Por exemplo, a apendicite no início, certo? No início, a apendicite ainda não tem uma inflamação no peritônio tão importante na região da fossa ilíaca direita, que é onde geralmente o apêndice está. Então, o paciente vai referir uma dor difusa, ele não consegue localizar a dor periumbilical, por exemplo, começa ali na região perto do umbigo. Aí, ao longo dos dias, das horas, o processo inflamatório no apêndice vai se intensificando, então as terminações nervosas vão sendo mais e mais sendo estimuladas no local, lá no peritônio parietal, né? Somático no peritônio parietal e peritônio visceral. Aí o peritônio parietal vai começar a ser inflamado também. E aí a dor vai migrar da região periumbilical para a região de fossa ilíaca direita e vai se localizar lá, onde o peritônio parietal também está sendo acometido. É uma dor mais localizada, uma dor que você sabe onde é. O paciente sabe dizer, certo? Sinais específicos que a gente vai falar no fim da aula, certo? Deixei para depois dos exames. Aí a palpação superficial, gente, além de ver a sensibilidade, se dói ou não, a gente tem que ver a resistência da parede abdominal. Geralmente, o paciente tem uma parede flácida, você consegue palpar direitinho. Uma das coisas, assim,
que não é uma alteração patológica que deixa o abdômen não flácido, difícil de palpar, o paciente está nervoso, certo? Ou você pegar e tacar a mão bem gelada no abdômen do paciente, com certeza ele vai se contrair. Então você tem que ter algumas manobras de distração do paciente. Você conversa com ele, perguntando o que ele faz, pergunta da família, faz várias perguntas para meio que tirar a cabeça dele de que você está fazendo o exame. Se isso não funcionar, você pode fazer alguns modos, tipo, pedir para ele flexionar levemente os joelhos, certo? Pode até botar um travesseiro embaixo. Que essas manobras de distração realmente funcionam. O paciente às vezes está nervoso, quando você toca ele sente cócegas, aí contrai. Então você tem que usar essas manobras que tem. O abdômen rígido, na parede abdominal rígida, assim, o que a gente pensa muito é alguma inflamação do peritônio, certo? Um apendicite perfurado, um diverticulite que complicou com perfuração, aí foi fezes para a cavidade abdominal, irritou um peritônio, um paciente politraumatizado, acidente de carro, houve uma laceração de baço, sangrou muito para dentro da cavidade e o abdômen está totalmente rígido, que a gente chama de abdômen tábua, que a gente não consegue, é muito rígido realmente, fica bem difícil, você não consegue fazer a palpação, certo? Aí outra nuance assim, da palpação superficial é a continuidade da parede, que a gente pode tanto já ter visto, né, na inspeção, pedindo para o paciente fazer a manobra de Valsalva, fazer aumento da pressão abdominal, quanto a gente pode também ver na palpação, certo? O paciente com hernia inguinal, redutível, assim, você pede pra... Você vê o paciente normal, ele não tem hérnia. Hérnia umbilical, que é mais fácil, vamos lá. Você vê o paciente não tem hérnia. Aí você pede pra fazer a manobra de Valsalva e você vê um abalamento na cicatriz umbilical. Aí você vai, bota o dedo lá, no orifício da hérnia e pede pro paciente fazer de novo. Aí você vai sentir as alças intestinais ou o epíplon que está sendo herniado, certo? É uma maneira de ver a continuidade da parede. E a diástase do reto que a gente já falou. As pulsações, aquele vídeo que eu mostrei, né, do aneurisma, também pode ser fisiológico, paciente magro, você pode palpar as pulsações. E agora para a palpação profunda, que a gente divide em duas categorias. A gente pode palpar os órgãos e a gente pode palpar massas, que são coisas não fisiológicas, certo? A palpação dos órgãos. A gente vai começar pela palpação profunda do fígado, que tem mais de uma maneira de palpar, certo? Aqui é uma delas. Você bota a mão assim na região de hipocôndrio direito do paciente, abaixo do rebordo costal. E não enfia, só deixa a mão lá. Aí o paciente expira, pede para ele expirar totalmente. Aí você continua com a mão lá. E quando você pede para ele inspirar, quando ele inspira, você enfia a mão. Você vai meio que um movimento para cima e para dentro. Para cima e para dentro para conseguir palpar a borda do fígado, certo? É normal a gente palpar o fígado até 2 centímetros abaixo do bordo costal. Geralmente é normal, mas mais que isso, a gente já pode classificar como hepatomegalia. A gente pede um ultrassom abdominal para realmente avaliar se há essa hepatomegalia, certo? Outra maneira que a gente diz que é em garra, você meio que vai fazer uma garra, assim, no rebordo costal direito do paciente. Vai fazer a mesma coisa. Quando ele inspirar, você enfia os dedos que você vai provavelmente conseguir sentir a borda do fígado. Aí na palpação profunda do fígado, o que a gente tem que analisar? O principal é a distância do rebordo costal, né? 2 centímetros do rebordo costal, 8 centímetros do rebordo costal. Vai dizer o tamanho da minha hepatomegalia. Espessura da borda, se é uma borda espessa ou não, se tem nódulos nessa borda, se é só um nódulo, se são vários nódulos, por exemplo, vários nódulos no fígado cirrótico. Mas assim, no fígado cirrótico, geralmente você não consegue palpar, porque ele é um fígado não é aumentado, é um fígado reduzido, ele é retraído por causa da fibrose, certo? Se tem um nódulo só, se tem dois, você pode pensar na metástase, pode pensar no carcinoma hepatocelular, certo? Vai ver a sensibilidade desse fígado, um fígado doloroso. Ele acontece não por causa do próprio fígado, mas sim por causa da cápsula de Gleason, né? Que é a cápsula que envolve o órgão. Quando ela tem uma distensão aguda, geralmente causa muita dor. Então, afecções agudas, congestão, por exemplo, uma descompensação da insuficiência cardíaca direita, voltou muito sangue para o fígado, dilatou, teve uma congestão lá no fígado, coisou a cápsula, doeu. Uma hepatite viral, que é uma coisa aguda, certo? São coisas desse tipo.
E no fígado já com uma afecção crônica, geralmente você não tem dor, porque a cápsula já foi uma distensão progressiva, não foi aguda. Mas pode ter um certo desconforto ainda, certo? Aí aqui a palpação profunda do baço. Uma das manobras, o baço é muito difícil de palpar. Geralmente você não é normal, você não é pra palpar, certo? Mas ele tá realmente lá nas costas quase. E ele tem que estar em considerável tamanho para você conseguir ver ele no exame físico. Uma das formas de facilitar você colocar a mão atrás, assim, na região de flanco atrás do paciente e botar para cima, meio que para empurrar o baço, certo? Para frente, para você conseguir palpar melhor. É uma das formas de você fazer. Outra forma a palpação profunda do baço, é você pedir para o paciente fazer a posição de Schuster, que tem aqui, que é o paciente fica em decúbito lateral direito, com a perna direita estendida, a coxa esquerda fletida sobre o abdômen, ombro esquerdo elevado, colocando o braço atrás da cabeça. O que é isso? Eu não achei uma foto muito bonita, mas eu deixei um vídeo aqui que explica mais ou menos como o paciente fica, se vocês quiserem ver depois. Certo? Então, pra que eu vou ter o paciente em decúbito lateral direito? É porque meu baço vai meio que cair, né? Vem pro lado direito. Vai ficar mais fácil de eu conseguir palpar. Outra coisa, por que a coxa esquerda fletida? Porque vai mesmo que fletir meu psoas e vai botar o baço mais... Essas manobras para deixar o baço mais fácil de palpar. Certo? Aí aqui algumas causas de hepatomegalia, né? Que a gente tem. Causas de congestão, por exemplo, insuficiência cardíaca direita ou mista, né? Porque a insuficiência cardíaca direita, ela muito comumente vem de uma esquerda que não foi tratada e evoluiu para uma insuficiência mista. Aí o sangue vai voltando, volta para o lado direito, ou volta o ventrículo direito para a direita, volta para a cava vai voltando até chegar no fígado, certo? Que é uma manifestação bem comum de insuficiência cardíaca. Hepatomegalia, certo? Edema, pericardite constritiva, tem N causas, certo? Mas também vai causar um aumento da pressão no lado direito e vai ter esse mesmo mecanismo da IC, a congestão. Miocardite restritiva, uma amiloidose, certo? Cardíaca, etc. Aí pode ser afecções malignas no próprio fígado, como o CHC, que é o carcinoma hepatocelular, que é bem comum em pacientes já cirróticos, que tem o fígado bem cheio de cicatrizes, certo? Geralmente alcoolista crônico. Metástases também, certo? Bem, é um caso de hepatomegalia. Metástases, por exemplo, de um carcinoma de cólon, que drena primariamente pela veia porta, né? Então vai ter a metástase lá no fígado. Casos benignas, né? No fígado, afecções. Hepatite alcoólica, que tipo no começo pode dar hepatomegalia, mas quando o paciente está cirrótico, o fígado fica retraído, você nem consegue palpar. O NASH, que é Non-Alcoholic Steatohepatite, né? Esteatose, hepatite autoimune, tem outros, mas esses são os principais. Aí causas infecciosas, que é leishmaniose visceral, que é muito comum no Ceará, né? Bastante no Ceará para ter leishmaniose. E citossomose, também vocês já conhecem. E hepatite viral. Causas hematológicas, né? Que são neoplasias hematológicas, que a gente tem os linfomas, leucemias, mielofibrose, policitemia, que são neoplasias hematológicas. Aí aqui no baço, alguns casos de esplenomegalia. A gente pode dividir as causas de esplenomegalia entre o tamanho da esplenomegalia, que é discreta, moderada ou severa, e a etiologia infecciosa, neoplásica, autoimune, certo? Aí aqui, pelo tamanho da hepatomegalia, a hepatomegalia discreta, que é menor que 4 centímetros, pode ter infecções agudas e crônicas, como por exemplo, a hepatite viral, certo? O HIV, sífilis secundária, uma leptospirose. Congestão, que é insuficiência hepática, trombose das veias hepáticas, né, que é a Budd-Chiari. Um cisto pancreático que está fazendo pressão na veia esplênica, pronto. Aí voltar o sangue vai congestionar o baço. Aí, causas de esplenomegalia moderada, que é 4 a 8 centímetros. Anemia hemolítica, o paciente tem uma esferocitose, vai dar uma hemólise, certo? Anemias hemolíticas a gente falou um pouco, né, na aula de anemia, que a gente tem as causas adquiridas e as causas
não adquiridos, né? Que a pessoa já tem. Que é, por exemplo, defeito de membrana, ou então tóxicos, medicamentos, várias coisas. Mononucleose infecciosa também, que é pelo Epstein-Barr, bem comum, também dá adenomegalia, geralmente cervical, febre, dor de garganta, pode dar uma faringite. Hipertensão postal, mas é portal, certo? Por que que a hipertensão portal é esplenomegalia? É congestão, gente. Se a minha porta não... Uma das vezes que forma a porta não é a veia esplênica, a veia esplênica se juntando com a veia mesentérica inferior, veia mesentérica superior, vão se juntar todas e vão formar a porta. Então, se eu tenho um aumento da pressão na porta, eu vou ter um aumento da pressão em todo o meu sistema. Então, eu vou ter um edema do meu intestino, eu vou ter uma congestão do meu baço. Meu baço vai começar a congestionar, vai começar a aumentar de tamanho, certo? É uma das causas também de hiperesplenismo, né? O baço vai crescendo, vai começando a pegar as células do meu sangue e destruir, que é a função do baço, né? O que mais? A leishmaniose visceral, que é bem comum no Ceará, sem sempre pensar. Paciente com esplenomegalia, malária. Não é, aqui não é região endêmica, mas o paciente viajou para a região endêmica, você tem que sempre tentar com febre, a febre de terção, febre quartã, febre intermitente, né? Junto com calafrio, você vai ver toda a história do paciente, não vai avaliar a esplenomegalia de uma maneira isolada, né? Que mais? A severa, que é mais de 8 centímetros. As principais causas é mielofibrose e leucemia mieloide crônica, são as principais causas de baços gigantes. Mas também tem síndrome mieloproliferativas e polissemia vera, que são também neoplasias hematológicas, certo? Só que são de diferentes linhagens das células sanguíneas. Aí aqui as causas, né, tipo de autoimune, pode ter lúpus, artrite reumatoide com a síndrome de Feld, que é a esplenomegalia, neutropenia, se eu não me engano. É bem comum atualmente, né? Os pacientes estão tratando, geralmente não evolui, não chega a formar a síndrome de Feld. Anemias hemolíticas, neoplasia hematológica, doença de depósito, que é Gaucher, certo? Por exemplo. Cista, coisas mais incomuns, certo? Aí a palpação dos órgãos já foi, agora a palpação profunda massa. Se você vai fazer palpar o abdômen do paciente, você sente uma massa. Agora, como é que eu vou descrever isso no meu exame físico? Eu tenho que localizar. Não, eu senti a massa em fossa ilíaca esquerda. Tava lá, eu senti. A forma, se, tipo, é arredondada, se é uma massa mais irregular, os limites, certo? Volume, se é muito grande ou não. Você pode comparar com tipo, o tamanho do limão, o tamanho da laranja, certo? Mas o que vai me dizer melhor isso é método de imagem, certo? Se você palpar uma massa, geralmente vai pedir um exame de imagem. Pra saber geralmente os volumes, saber o que é, se é, tipo, sensibilidade. Palpa a massa e dói. Palpa a massa e é indolor. Consistência é dura, pétrea. Fica pensando na aplasia, uma consistência cística. Pode ser um tumor de ovário, pode ser um abscesso, certo? Mobilidade, tá presa aos planos adjacentes, tá lá toda presa, não se mexe. Pode pensar muito na neoplasia, bem sugestivo, certo? Mobilidade sugere que tem um pedículo lá e que ele pode se mexer e fica preso pelo pedículo, a massa, né, no caso. E agilidade que, basicamente, a gente pensa no aneurisma, né? De aorta, aneurisma ilíaca, ok? Aí de importância aqui, mais é você localizar mesmo, pra você ter pensar, assim, mais ou menos o que pode ser pela localização. E pedir um exame de imagem depois para fazer uma avaliação melhor. Aí aqui são algumas descrições de exame físico abdominal para vocês irem pensando mais ou menos o que pode ser que o paciente tem só pela descrição do exame abdominal. Aí aqui a gente tem o abdômen globoso, presença de hérnia umbilical reduzível, circulação colateral do tipo portal, sem cicatrizes ou retrações, ruídos aéreos diminuídos, abdômen difusamente maciço e traube ocupado. Abdômen tenso, com dor difusa à palpação superficial, não palpo massa ou visceromegalias, sinal do rechaço positivo e paparote positivo. Se vocês quiserem pausar o vídeo para pensar o que vocês acham que esse paciente tem, vou continuar aqui comentando. Então, o que a gente tem? Um paciente com abdômen globoso, tem hérnia, circulação colateral de portal. Aí a gente já pensa se o paciente tem algum tipo de hipertensão portal, né? E uma ascite, assim, né? O abdômen globoso com circulação colateral, você pensa muito em ascite, porque tá um aumento da pressão na porta.
certo? Ruídos do aro diminuídos, porque tem um líquido no meio, você não está conseguindo ouvir a peristalse, né? E abdômen difusamente maciço, porque obviamente tem líquido em todo o abdômen. Trabeculado, porque tem líquido lá também na região de Traube. Uma ascite muito volumosa. Abdômen tenso, que tá muito cheio de coisa, tá esticado, né? Dor difusa à palpação superficial pode ser um sinal de PBE, né? Que é peritonite bacteriana espontânea, que é bem comum, assim, pacientes com hipertensão porta, é uma complicação bastante importante e grave, certo? Não palpo massa de megalias. Sinal do rechaço positivo. Rechaço é quando você meio que vai fazer a palpação do fígado no paciente com ascite. Você enfia a mão, aí meio que você consegue empurrar o fígado e você sente ele voltar, meio que boiando no líquido. E o piparote positivo, que a gente já explicou que é o piparote. Então, esse paciente, assim, muito provavelmente tem um ascite. Talvez tenha uma PBE também, a gente vai ter que avaliar. Aí a gente tem que ver a história. O paciente alcoolista crônico, já basicamente fez o diagnóstico. O paciente já tem isso, já vem evoluindo cronicamente, já tem essa cefalopatia hepática, o paciente já foi internado outras vezes e tal. Você vai ver a história do paciente, né? Você sempre tem que associar o exame físico à anamnese. Outra descrição: paciente com abdômen globoso por adiposidade, cicatriz de Pfannstiel, sem abalamentos ou retrações. Ruídos do aero presentes. Abdômen timpânico e traube livre. Abdômen tenso, com dor difusa, a palpação superficial e dor em hipocôndrio direito durante a palpação profunda. Não palpo massas ou visceromegalias e tem o sinal de Murphy positivo. O que a gente tem aqui? Então, o paciente provavelmente tem alguma afecção inflamatória no abdômen e localizado no hipocôndrio direito. O que a gente tem no hipocôndrio direito? A gente tem fígado e vesícula biliar, basicamente. Certo? Aí aqui eu não disse se era mulher ou se era homem, mas como tem a cicatriz de Pfannstiel, muito provavelmente é uma mulher que ela já teve filhos, certo? Do cesárea. E sinal de Murphy positivo, que é o sinal da colecistite, que eu vou falar mais na frente. E assim, tem os 4 Fs dos fatores de risco para colecistite, que é FAT, que é abdômen globoso por adiposidade, então as pessoas provavelmente têm. Female, que a gente não sabe se é uma mulher ou não, mas pela cicatriz de Pfannstiel, provavelmente é uma mulher, certo? Então, female. Fertile, se ela tem a cicatriz de Pfannstiel, provavelmente ela já teve filhos, então ela é fértil. E 40, que é a idade, a gente não sabe a idade, então, ok, mas ela tem muitos fatores de risco para ter uma colecistite. Outro paciente, abdômen plano, sem cicatrizes, abalamentos ou retrações. Ruídos do aero diminuídos, abdômen timpânico e traube livre. Abdômen tenso, com dor difusa, palpação superficial e dor em fossa ilíaca direita, a palpação profunda. Não palpo massas ou visceromegalia, sinal de Bloomberg, sinal de Hobsing e sinal de pessoas positivos. Assim, só por esse exame físico a gente fica bem sugestivo, né, de um apendicite. O paciente tem dor, a palpação em fossa ilíaca direita. Tem o sinal de Bloomberg positivo. O sinal de Bloomberg não é específico da apendicite, ele é um sinal de peritonite. Ele sugere muito apendicite quando ele é localizado em fossa ilíaca direita. Se eu tenho um Bloomberg generalizado, eu penso na peritonite generalizada, certo? Pode ser várias causas, pode ser ruptura de uma gravidez ectópica, pode ser apendicite já mais avançada, pode ser várias coisas, pode ser um emperitônio por qualquer causa. Certo? Sinal de Bloomberg, que eu vou falar mais pra vocês, mas é a descompressão dolorosa do abdômen. Você vai comprimir, você tira, e quando você tira é que dói. Sinal de Rovizing, que é você faz a palpação profunda do lado esquerdo do abdômen e dói lá no fosso ilíaco direito. E sinal de Pissoso, eu vou falar mais pra vocês os sinais depois. Eu não sei a idade do paciente, assim, mas com esse exame físico, na anamnese, o paciente poderia ter me referido à anorexia. Ele pode ter dito que começou com uma dor difusa em região periumbilical, foi migrando. Seria bem de livro, né? Apendicite. Ela pode referir febre, náuseas, vômitos. Ok? Abdômen plano, sem cicatrizes, abalamentos ou retrações. Aqui tá normal. Ruídos do aéreos presentes. Abdômen timpânico e traube livre. Abdômen flácido, com dor à palpação superficial e profunda em região hipogástrica. Não palpa por massas ou visceromegalias.
Aqui pode ser algumas opções, mas, por exemplo, digamos que eu tenho uma mulher em idade fértil, com esse exame físico abdominal. Aí, além disso, na anamnese ela me relata disúria e hipolaciúria. A gente pensa muito na cistite, né? A dor em região hipogástrica associada à disúria, já mulher de idade fértil, a gente pensa muito em cistite. Assim, qualquer pessoa a gente poderia pensar na cistite, mas mulher em idade fértil é onde é mais comum acontecer, né? A cistite não complicada. Se além disso a pessoa tivesse, por exemplo, um Jordan positivo, né, a percussão dolorosa de loja renal, de pensar que já era uma pielonefrite, né? Não vai variar da história do paciente, da apresentação do exame. Outro paciente aqui, a gente tem a paciente com abdômen plano, sem cicatrizes, abalamentos ou retrações aéreas presentes, abdômen timpânico, traube livre, com timpanismo em hipocôndrio direito. Hipocôndrio direito, geralmente a gente tem um massa 6, que é onde está o fígado, mas aí tá timpânico, no caso. Abdômen tenso, com dor difusa, a palpação superficial, que impossibilitou fazer a palpação profunda, não palpo, massa visceromegalia, sinal de Gilbert positivo. Então o paciente me chega com uma dor tão intensa que eu não consigo palpar direito ele. Tem que descrever, se você não consegue palpar, no exame precisa dizer não consegui palpar por causa de dor. Tem que falar que não conseguiu. Não deixar sem dizer nada. O abdômen tenso, pode ter uma peritonite, né? E o sinal de Gilbert positivo. Que o sinal de Gilbert é exatamente esse timpanismo na percussão de hipocôndrio direito. Esse timpanismo de hipocôndrio direito pode ser um pneu peritônico, que é no caso do sinal de Gilbert, ou pode ser uma sobreposição de uma alça de colo, por exemplo, entre o fígado e a parede abdominal. Acho que a gente chama isso de síndrome de Chilaidite, se eu não me engano. Aí outro paciente, abdômen globoso por adiposidade, sem cicatrizes, abalamentos ou retrações, fluidos aéreos presentes, abdômen timpânico e traube livre. Abdômen tenso, com dor difusa, a palpação superficial e dor intensa, a palpação profunda em fossa ilíaca direita. Não palpo massas ou visceromegalia, sinal de Bloomberg positivo. Bem parecido assim, né, com apendicite. Ok? Aqui os sinais específicos que eu falei que eu ia falar pra vocês. Que na colecistite a gente tem o sinal de Murphy. Eu já mostrei esse vídeo pra vocês, mas eu vou botar aqui de novo. Que é a dor intensa e súbita que faz o paciente interromper a inspiração durante a palpação profunda de hipocôndrio direito. Podem ver o vídeo de novo depois, que a gente tem a apendicite, que é o sinal de Hopsing, que um dos pacientes, né, nos nossos mini casinhos tinha, que é a dor em fossa ilíaca direita durante a palpação do quadrante inferior esquerdo do abdômen. Então, assim, a gente palpa lá, a gente faz meio que uma palpação profunda do quadrante inferior esquerdo, na região de cólon, aí meio que os gases vão migrar de volta, vai causar uma distensão na região ali do colo direito e vai ter a dor, né, por distensão. A sinal de Pumberg, que é a descompressão dolorosa, você faz a palpação profunda e retira a mão, e quando você retira, o paciente reclama de dor. No caso do localizado na fossa direita, pensa muito em apendicite, mas pode ser sinal de Bloomberg, pode ter em qualquer canto, no tanto que tem a peritonite, é um sinal de peritonite. Sinal de pessoas que você vai ter uma dor em fossa ilíaca direita ao fazer a flexão ativa ou uma hiperextensão passiva do membro inferior direito. Eu lembro que até teve no meu ósseo, exame abdominal, e eles pediram para fazer umas duas manobras uns dois sinais específicos do exame físico da apendicite. Sinal do obturador, que você tem, o paciente vai ter uma dor em fossa ilíaca direita, quando faz a flexão passiva da perna sobre a coxa e da coxa sobre a pelve com rotação interna da coxa. Assim, eu queria mostrar pra vocês, mas não dá agora. Porque fica mais fácil de entender e fazer, né? Aí, o pneu peritônico que eu falei pra vocês, que é o sinal de Gilbert, que é o timpanismo, a percussão de hipocôndrio direito. O sinal de Torrisomen, que é bem indicativo de abscesso hepático, que é dor por percussão de hipocôndrio direito. Abscesso hepático, assim, pode ser por ameba, um abscesso hepático amebiano, ou pode ser um abscesso piogênico, por bactérias gram-negativas, anaeróbias, certo? Até gram-positivas pode ter também, menos comumente. Alguns sinais específicos de pancreatite necrohemorrágica, que a gente tem o sinal de Cullen, que é uma quimose em região periumbilical, o sinal de Gray Turner, que é uma quimose em região de flancos. Eu já mostrei pra vocês na aula de icterícia. E o sinal de Fox, que é uma quimose na base do pênis. A gente tem pode ter o sinal de Cullen
também em outras afecções, certo? Mas aqui estão falando de trato gastrointestinal, então na pancreatite necrohemorrágica. E era isso, gente. Eu espero ter falado o mais importante pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem de boas. Qualquer hora vai dar certo, vou responder. E é isso. Espero ter ensinado pra vocês o mais importante. E é isso aí. Obrigada.